Nós estamos na Assembleia de Deus do Bairro Universal, a direção do pastor Balbino Pereira. Glória a Deus por mais esta terça-feira da vitória. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler Apocalipse capítulo 3. Oh, Jeová, aleluia. Glória a Deus. O profeta, esses dias, meus irmãos, estava assistindo um DVD. Deus. Ele falou o seguinte: olha, se o Brasil continuar com essa frieza espiritual, com esse monte de escândalos, Deus vai fechar a porta da liberdade. Para que a nação aprenda a se ajoelhar tão somente diante do Senhor. É verdade. Vamos tomar cuidado. O homem que falou é profeta de Deus. Aleluia. Vamos ler Apocalipse 3, versos 14 a 22. Como a minha Bíblia é de tradução diferente, os irmãos apenas acompanham. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio e nem quente, mas és morno. Oxalá que fosses frio ou quente, mas como és morno, nem é frio nem é quente, vou vomitar da minha boca. Pois de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para ficares rico, roupas alvas que te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos assentar. Meus queridos, é uma dura realidade conhecermos uma igreja como essa. O tema da nossa mensagem é: fale de Jesus. É um tema simples, humilde, como todos nós, que buscamos a Deus com simplicidade. Hoje, meus queridos, eu estive em missões ali no bairro Vila Capixaba. Estava ali fazendo obra missionária. Deus me levou na casa de uma senhora chamada Jaqueline, uma mulher que pensava até em se matar, em se internar. Isso porque ela se sentia muito diferente das outras pessoas. Ela me contou que já tinha 2 ou 3 anos que ela não conseguia ter um bom relacionamento com alguém, não conseguia se casar. Enfim, a vida dela é uma infelicidade. E o tema que eu trago hoje é importante. Nós deveríamos nos preocupar muito mais em falar de Jesus do que com as nossas provações, com as nossas dificuldades. Às vezes nós olhamos a nossa vida, vemos que nós não temos ainda um emprego, não temos um carro do ano, tiramos a nossa carteira, não concluímos a faculdade, nós ainda não vimos a igreja encher, mas é necessário a pregação do Evangelho. Meus queridos, o apóstolo São Paulo foi quem semeou a palavra de Deus nesta igreja. Isso há 43 anos atrás. Em Atos 19, verso 10, quando Paulo prega ali em Éfeso, quando ele esteve em Éfeso, a palavra de Deus se espalhou por toda a Ásia. E Laodiceia foi alvo desta semente. E Jesus Cristo se reporta a ela assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis que diz o Amém. Essa expressão quer dizer a verdade, que é Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, que antes de Deus criar os anjos, Deus criou Jesus. Há 5 tipos de filhos de Deus. Existem filhos de Deus angelicais, que são os anjos. 10 milhares de anjos, pelo menos. Existem filhos de Deus por formação. Adão e Eva. Aí você lê em Gênesis 2,7, Deus formou o homem do pó da terra, e Eva veio da costela de Adão. Filhos por formação. Existem filhos por eleição, que é Israel. Nós vemos filhos
por adoção, que é a igreja, conforme Paulo disse no capítulo 8 aos Romanos, verso de número 26, se não me engano, em diante ele fala que nós temos o Espírito de Deus, que agora clama em nós, Abba, Pai. Somos filhos adotados por Deus, não é verdade? Conforme diz São João 1, verso 12, que veio para o que era seu, Jesus veio para os judeus. Os judeus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Testemunhas fiéis como Jesus. Então, olha só. Jesus fala assim: conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Meus queridos, existem pessoas hoje em dia. Esses dias eu estive pregando uma mensagem que falava sobre a igreja de Filadélfia. Uma irmã, antes de eu pregar, ela confessou um pecado dentro da igreja. Ela disse: eu quero pedir perdão à igreja, porque eu estava jogando, e Deus me pesou a mão, a igreja me perdoa em nome de Jesus. Meus queridos, hoje em dia nós vivemos uma época em que a igreja vive de máscara. Laodiceia, entre todas as igrejas que vieram antes dela, aquelas que Jesus manda João escrever a carta, é a igreja mais rica. Se você for olhar o contexto histórico, a igreja de Laodiceia ficava perto de Hierápolis, que ficava perto de Colossos, que era uma cidade onde tinha fontes termais. Lá só ia gente rica, lá só tinha ricos intelectuais, lá só tinha pessoas da alta. E hoje em dia tem igrejas assim, igrejas que tem pessoas. Não estou criticando o fato de você estudar ou não estudar, não é essa a questão. O problema é que quando a igreja cresce, a religião parece que vai ficando mais velha. Numa igreja humilde como essa, as pessoas têm mais fervor, têm mais vontade de buscar a Deus, ninguém quer aparecer mais do que o outro. Mas uma igreja grande, começa a aparecer cantores que querem cantar para aparecer, começa a aparecer pregadores que levam DVDs para vender, começa a aparecer pessoas que só querem ter nome no cartaz, e a igreja acaba virando teatro, cinema e todo tipo de show business. Tem lugares por aí que ele fala, vamos chamar a próxima atração, como se fosse um programa de televisão. E a igreja tem se mundanizado por causa disso. Pelo modo que você não sabe se é louvor ou se é rock, se é funk, se é uma coisa do mundo. As pessoas do mundo já não sentem aquele sabor cristão. Eu me lembro, meus queridos, de São Marcos, de São Lucas capítulo 24, quando os discípulos no caminho de Emaús vinham falando a respeito de Jesus um com o outro. E Jesus aparece no meio deles e começa a conversar com eles, dialogar com eles. Eles constrangem Jesus para que venha cear com ele dentro da casa deles. Enquanto Jesus servia o pão, eles viam que era Jesus, mas naquela hora Jesus desapareceu. E ele dizia o seguinte: quando ele pregava, quando ele ensinava, o nosso coração não ardia. Tem igreja que já não tem mais o fogo de Deus na vida deles. Eles já não sente vontade mais de ir para a igreja. É um crente velho, fracassado, que só pensa em dinheiro, que só pensa em coisas materiais. Hoje em dia nós estamos vivendo o evangelho da prosperidade, que Jesus só está numa igreja se a igreja for rica, se a igreja tiver o dízimo em alta, se a igreja for próspera. Saiba que a igreja mais rica que Jesus manda João escrever uma carta é uma igreja que Jesus diz: eu vou vomitar você da minha boca. É verdade. E quantas pessoas que não estão centralizando a sua mente nisso? Jesus disse assim: olha, oxalá que fosse frio ou quente. Porque se ele fosse frio, se fosse morto como a igreja de Sardes, por exemplo, Jesus iria ressuscitar. Jesus ia colocar o seu Espírito, que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Por isso que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz: não extingais o Espírito Santo. Lá no céu, João, quando tem a visão dos 7 candelabros que representam as 7 igrejas, ele vê a chama do Espírito Santo queimando sobre todos eles, representando a administração e a iluminação do Espírito Santo, levando a igreja à vitória e à edificação espiritual. Porque se você, meu querido, tem consciência do que é pecado, se você tem consciência do que é certo e faz o que é certo, é porque o Espírito Santo está tendo acesso à sua vida. Se você ler o capítulo de número 16 de São João, Jesus Cristo disse que ele viria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Com respeito a nós pastores, aos evangelistas e às irmãs que pregam. Mas quem convence o pecador é o Espírito Santo. Ele nos dá inspiração, nos dá palavra de profecia, nos dá visão, ele fala na igreja.
Esses dias Deus estava me tocando para conversar com uma certa pessoa de uma certa seita que ensina que o Espírito Santo é uma força ativa, e Deus estava me usando para instruir, dizendo que o Espírito Santo é Deus. Aleluia. E o Espírito Santo aqui nessa igreja de Laodiceia, ele estava praticamente ausente. O povo ia para a igreja, o povo fazia campanha, o povo orava. Quando saía da igreja, ia para novela, ia para filmes, ou saía, se fosse hoje em dia, ia acessar sites pornográficos na internet, não iria usar o seu Facebook, o seu Orkut para evangelizar. Muito pelo contrário, ele iria usar aquilo ali para paquera. Hoje, graças a Deus, algumas centenas de vidas receberam a palavra de Deus por meio do meu ministério. Mas muitas pessoas, meus queridos, estão na internet apenas para paquerar mesmo. Querem prostituição, estão cavando pecado para a vida dele e são mornos. É por isso que às vezes você ora, prega para certos crentes e ele não volta para a presença de Deus. Porque Jesus já vomitou ele, como fez com Saul. Saul buscou a Deus, chorou, como Esaú também chorou para que pudesse alcançar aquela bênção que deveria ser dele. Ele rejeitou por causa de um prato de lentilhas. E quantos crentes abandonando Jesus por causa da prostituição, por causa de bebida, por causa de cigarro. Tem crente, irmão, que eu me afasto dele. Eu conversava muito com a irmã aqui do Ipanema, que era da igreja do pastor Paulo, e quando eu vi que a vida dela era só recaída para bebida, para cigarro, e que ela só era um crente morto, eu me afastei deles. Porque, irmão, o tomate podre, quando fica perto de um monte de tomate bom, daqui a pouco as bactérias que causam putrefação vai passar, ou seja, a podridão vai pegar em tudo. Então nós, como cristãos, devemos tomar cuidado de não andar com crentes que não falam da palavra de Deus, que não falam de Jesus. Olha só o que Jesus diz mais: mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico. Olha só a razão da mornidão na vida dele. Meus queridos, o crente, olha só, quando ele é pobre, quando ele não tem um centavo para pagar passagem, quando ele vai para a igreja, ele procura reunir no bairro dele, porque ele não tem dinheiro para pagar passagem de uma igreja fora. Quando ele nem gravou CD, nem DVD, quando ele está só orando, quando ele tem aquela chama, ele quer pregar todo dia, quer cantar todo dia, a chama do Espírito Santo está na vida dele. E uma coisa que o Espírito Santo faz é fazer ele ficar ali no banco, sentado, aprendendo. Eu, quando era cooperador, se o pastor deixasse eu pregar todo dia eu pregava. E quando eu soltava a palavra, era como labareda de fogo. E é assim que o crente começa a se esfriar, quando ele começa a crescer, quando ele começa a virar estrela. Eu conheci pregadores que começaram junto comigo. Se você ligar para ele e falar assim, irmão, vem pregar no culto das senhoras, vai ser um culto abençoado. Ele vai perguntar, é um ginásio ou é um estádio? Ah, é uma igreja. Quantas pessoas vão caber? Ah, tanto. Eu vou mandar 2 caixas de DVD para a senhora vender. Aí eu vou, depois que a senhora vender, ou então a senhora me dá o dinheiro no dia que eu for, e a senhora compra, depois a senhora se vira para vender. É assim que muitos fazem hoje. E aí quando ele vem pregar aqui, ele começa a fazer uma palhaçada que eu entendo como mecanismo. Eu quero declarar que o Espírito de Deus está aqui. Amém? Eu quero declarar que a glória de Deus está aqui. Eu quero declarar que ele é um hipócrita. Ele vem fazer você sentir emoções para ele vender o material dele. Na verdade, ele não quer entregar o recado de Deus. Ele quer manipular você para você virar um fã dele. E já tem isso. Pessoas idólatras. E a Bíblia fala que idolatria é obra da carne. Vamos ver o que mais a palavra de Deus nos fala sobre essa igreja. Olha só, sou rico, faço bons negócios e nada necessito. Olha só, o cidadão fala assim, rapaz, eu tinha que fazer meu nome como pregador, como cantor. Eu não está aparecendo na internet, eu já sou convidado a pregar em grandes congressos, eu já tenho nome, eu sou poderoso na terra. Você acha que eu vou visitar qualquer igreja? Não, se o pastor quiser, vai ter que fazer uma grande festa, depositar 10 mil na minha conta, porque senão eu não vou lá. É assim o Jesus em casa, então. Tem gente estrela, irmão, dentro da igreja. Mas ele não é estrela no sentido do bom testemunho. Tem pastor, por exemplo, se mandar ele ficar na portaria, ele não fica. Se mandar ele ajudar uma pessoa a se levantar do chão, ele não ajuda, porque ele vai falar que isso é trabalho dos diáconos, é trabalho dos cooperadores. Meus queridos, o espírito da humildade tem desaparecido de muitas igrejas.
O Espírito de Deus não se impressiona com o pregador que grita, que faz o templo se estremecer, porque o que o Espírito Santo quer é a santidade dentro da igreja. O que ele quer, na verdade, é que a igreja entenda a palavra dele e que, seguindo essa palavra, possa ver almas se converterem. A igreja de Laodiceia, meus queridos, é uma igreja que tinha ricaços, ali tinha grandes empresários, ali tinha médicos, advogados, juízes. Não é nada demais a igreja ter tudo isso, porque Paulo dirigia a igreja de Corinto, que era uma mega igreja. Éfeso também era uma igreja enorme. Seria uma igreja, por exemplo, assim como na cidade de São Paulo. Sim, meus queridos, mas ali havia santidade, mas a igreja de Laodiceia não. Eles com o tempo foram se esquecendo. Como os saduceus, que era uma seita que dominava o templo, junto com os herodianos, eles começaram a pensar: nós somos ricos, nós somos prósperos, nós não temos que ler a Bíblia todo dia. Porque a Bíblia fala de prosperidade. Eu já sou próspero, a Bíblia vai me ensinar mais o quê? Quantas pessoas que só torcem a Bíblia para o lado carnal? Eu sou feliz no meu casamento, não tenho que ler mais a Bíblia. Eu sou feliz no meu emprego, graças a Deus Jesus abriu uma grande porta. Eu sou próspero, eu ganho 5, 10 mil por mês. Eu não preciso mais de ler a Bíblia, nem ouvir o que o pastor tem a me dizer. Eu vou na igreja de domingo, levo o meu disco. Quantos crentes que são mornos diante de Deus? Na igreja ele é crente e é crente. Fora daqui ele já não é mais. Principalmente se a bebida, a luxúria, a prostituição tentar ele. Olha só o que diz a Bíblia: pois dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, e não sabes que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que a Bíblia está falando? Irmão, o pecado cegou esse crente. Porque o cristão de verdade, quando ele não passa lutas, ele começa a se preocupar. Porque onde a gente está, se você for olhar todo o contexto da Bíblia, desde Abel até o último profeta do Novo Testamento, o cristão sempre vai passar por lutas. Por quê? Porque alguém vai perguntar: e aí, você quer fazer boca de urna? Você vai falar: não, porque isso é pecado. Alguém vai falar com você: e aí, vamos para um rock? Vamos para um funk? Vamos para alguma coisa? Você ainda é novo ainda, rapaz, deve ser bobo. E você vai dizer: eu não aceito isso em minha vida. Você vai ser chamado de bobo, de otário. Você vai ser uma pessoa que não vai ter consideração pelas massas. E muita gente que gostava de você vai passar a não gostar. Então aí entra a luta na vida do crente. Porque o ímpio vai ficar constrangido em fazer piada perto de você, não vai querer ser seu amigo. E às vezes Deus permite o crente passar por um tempo de solidão. Para que ele ore mais, para que ele busque mais, para que a chama do Senhor seja acesa em sua vida. Olha só, as Escrituras continuam dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim que não apareça a vergonha da tua nudez. O que ele estava falando aqui? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Ele estava falando: paga o preço na oração, para que Deus traga homens de Deus para a sua igreja. Porque você tem teólogos, tem pregadores, mas não tem profeta. Capítulo 14 de 1 Coríntios, a Bíblia diz que o dom de profecia na igreja edifica a igreja. Tem muita igreja que já não tem profeta, ele tem pregador. O pregador que se adequa ao sistema da igreja. Ele prega a religião da igreja. Ele fala de Assembleia de Deus é amor, de igreja católica, de igreja da graça, de igreja mundial. Ele fala do sistema da igreja. Mas ele não fala o que Deus quer. Porque o profeta, em Ezequiel 22, o verso 30, diz a Bíblia que ele está na brecha tampando o muro. Ou seja, tem um muro aqui, ó. E ele está aqui, ó, na frente. Deus está de frente com ele, ó. Recebe a minha palavra e passa o que é meu para o meu povo. É isso que ele está querendo. E não é fácil ser profeta, não, irmão. Ainda mais numa igreja como essa. Deus está falando: ó, busca profeta, busca homem de Deus, para que você não seja condenado. Olha só: para ficares rico, roupas alvas para te vestir. Você lê Isaías 52 primeiro: desperta-te, ó Jerusalém, desperta. A Bíblia diz assim: e veste-te dos teus vestidos formosos. O que ele está dizendo? Se mostra como cristão. Prega onde você está. Dê exemplo onde você está. Procure viver uma vida santa onde você está. As pessoas têm que olhar para as suas vestes e não ver sujeira, não ver
podridão, não vê pecado, não vê gíria, não vê prostituição. As pessoas têm que olhar para o seu exemplo e ver realmente, essa é uma cidade edificada no monte. Essa é uma candeia acesa. Se você ler em João capítulo 5, verso 35, Jesus, quando fala de João Batista, fala que ele era um lampião aceso. Quando João Batista apareceu no deserto da Judéia, ele não apareceu pregando a favor do judaísmo, não veio falar do Talmud, não veio falar do Kashrut, não veio falar dos costumes judaicos, ele não veio apresentar uma homilética bonita, uma exposição bela dentro do contexto das repartições da Bíblia. Não, João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus que é profeta nos últimos dias. Quantos querem ser profeta aqui? Diga amém. Aleluia. E qual era a roupa de João Batista? Não era uma roupa velha, não era uma roupa comum, era uma roupa de camelo. Se você for ver camelo, ele anda no deserto. Se você for ver camelo, fica muito tempo sem beber água. Isso fala que a vida do crente deve passar pelo jejum, pela santificação. Tem crente que já tem séculos que ele não sabe o que é se consagrar, ir no monte, pagar o preço, desligar o telefone dele ali, desligar a internet dele ali, deixar a esposa em casa e passar um tempo com Deus. Deus, aleluia. Um jovem chamado David Wilkerson, ele nunca foi um grande pregador, mas era um homem que buscava Deus nos bosques, orava, e a vida dele era tão consagrada a Deus que escreveram um livro sobre esse jovem, que era um jovem de oração. E Deus quer ver jovens de oração hoje em dia, porque hoje em dia nós vemos jovens que na verdade eles vêm para a igreja para apresentar o seu trabalho, seus jograis, seu teatro, que agora com os recursos da internet milhões podem ver ele e ele pode aparecer, mas Deus quer pessoas que façam Cristo aparecer. Essa é a roupa que Jesus Cristo quer que nós estamos. Paulo fala de uma roupa também, lá no capítulo 6 de aos Efésios. Ele fala: no demais, irmãos meus, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós temos que combater contra a carne e sangue. Ou seja, você não tem que falar mal do irmão, da irmã. Se ele não quer vir para a igreja, deixa ele lá. O prejuízo é dele. Você está aqui com o seu depósito diante de Deus. Paulo fala do capacete da salvação. Quantos crentes que já não têm uma mente convertida em Cristo? Não prega a palavra de Deus, não tem maturidade cristã. Hoje estive eu e uma mulher, só eu e ela sozinho, dentro de uma casa. E conversamos, apareceu uma pessoa assim de surpresa, né? Satanás possivelmente queria armar um laço e ele não conseguiu. A outra pessoa que veio também ouviu a palavra de Deus. Meus queridos, a nossa mente deve estar centrada em Cristo. Paulo escreve 2 Coríntios 6,17, e Paulo fala assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. E se nós temos o Espírito de Deus, a prostituição, a mentira, a impureza, a conversa fiada não existe em nossa vida. As pessoas simplesmente veem Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aí olha só, Paulo, a palavra de Deus continua falando aqui: para roupas alvas, para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os teus olhos, de modo que possas ver claramente. Quer dizer, o pecado cegou vocês. 2 Coríntios 4, verso 4, Paulo diz o seguinte: o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento de muitos, para que não vejam o caminho do Senhor. Meus queridos, quantas pessoas que hoje em dia já não veem mais pecado e andar quase nu na rua e dizer que é evangélico ou evangélica. Hoje em dia você vê igreja de gays e de lésbicas. Pessoas que vêm aqui afeminado fazer a obra de Deus, falar em mistério e sair com o marido dele ali. Hoje em dia isso já é aceito. Hoje em dia as pessoas botam um tatame atrás aqui, fazem lutas, né? E quer ganhar os outros para Jesus dessa maneira. Igreja dos atletas de Cristo. Hoje em dia já não é mais pecado a pessoa se divorciar por qualquer motivo. Tem pessoas que já passaram por 5 mulheres e ele ainda vai passar por mais 10 mulheres se ele não mudar o comportamento dele. Meus queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa: Deus quer nos últimos dias reavivar o seu povo. Em Abacuque, capítulo 3, verso 2, a Bíblia diz assim: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Olha um homem temente falando.
Aviva a tua obra no meio dos anos. A palavra não está dizendo no passado. A palavra não está falando do futuro, que o futuro vai existir. A palavra está falando no presente. No tempo em que vivemos. Nós temos que ter chamas em nossa vida para incendiar o nosso lar. Incendiar com a palavra, com um bom testemunho, com uma pregação cordata, com uma pregação clara da palavra de Deus. Nós temos que aguentar as lutas de um verdadeiro evangelista. Paulo escreve no capítulo 3, verso 5, de 2 Tessalonicenses, aliás, de 2 Timóteo, ele fala o seguinte: haverá um tempo em que eles não vão querer sofrer essa doutrina. E a Bíblia diz o seguinte, assim, olha, eles vão ajuntar doutores que vão continuar com essa falsa doutrina. Quanta gente defende a doutrina do reteté de Jesus, pregadores grandes defendendo doutrinas diabólicas dentro da igreja. O povo fazendo escândalo dentro da igreja, uivando, destruindo os bancos, e o povo dizendo que é o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo. E quando você fala contra isso, você é frio, é gelado, é sorveteriano. Meus queridos, vão tomar cuidado com esses falsos profetas. Já existe a igreja do aeroporto aí, eles cobram R$80 para você entrar lá dentro. E lá você vê o diabo usar as pessoas para latir, usa as pessoas para rolar no chão. O diabo aparece, as pessoas dizem que é Jesus que está ali falando com ele. Uma mulher disse que viu Jesus de paletó e gravata sentado em pé no altar, dizendo: minha filha, você é capaz de uivar para mim? O fundador dessa igreja pediu muito perdão a Deus e a todas as pessoas que creem nesse movimento do Caicai. E ele falou: irmãos, eu peço a Deus que Deus me perdoe, isso é mentira, isso é coisa do diabo. Meus queridos, vamos buscar o verdadeiro avivamento. O avivamento não é quando a igreja está pulando, está derrubando tudo, que isso é bagunça. O avivamento é quando você sai daqui e muda de caráter. Quando você sai daqui, o palavrão sai da sua boca. Quando você sai daqui, as pessoas veem mudança, como viu na vida de Zaqueu. Quando Jesus vê ele, Jesus faz o apelo, ele vai, aceita Jesus, e ele, sem Jesus falar nada, diz: vou repartir a minha riqueza com os pobres. E ele disse assim: se eu defraudei alguém, vou dar 4 vezes mais. Isso é que é avivamento. Não é a pessoa falar 4 horas de línguas estranhas aqui, pular, sapatear e ir para casa se respeitar os pais, roubar a mãe, roubar o irmão, roubar o marido. Não é verdade? Quantas pessoas que eu vi assim, que hoje em dia estão vomitados da boca de Deus. Olha só, as escrituras continuam falando: a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez. A vergonha ainda não tinha aparecido. Eu gostaria de dizer, meus irmãos, que muitas pessoas nós vamos nos surpreender, pastor. Tanto com pessoas famosas como pessoas que não são famosas. Vai ter um momento que você vai falar: aquele irmão estava fazendo isso. E quantos que vocês conhecem, e eu conheci no meu passado, que eram tocadores da casa de Deus, louvoristas, pregadores, e que eu já vi saindo de motel, e que era mal falado pela sociedade por dar em cima da mulher dos outros, e tantas outras coisas. Creio que vai até na macumba. Então, meus queridos, a vergonha da nudez está aí aparecendo, porque é Jesus que vai mostrar. Não adianta ser inteligente, dizer que é safo, dizer que é malandro, que aqui na igreja é crente e fora da igreja vai se prostituir, vai beber, porque uma hora vai aparecer. Vai aparecer, irmão. Ontem mesmo uma pessoa, desde o meu passado, quando eu era paquerador, meu número não mudou, ela ligou para mim, conversamos, ela jogou uma insinuação: se Deus me desse um esposo e não sei o quê. Eu falei: minha querida, que você aceitar Jesus, né? Quem sabe Deus não põe alguém na sua vida, não é verdade? Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa: não adianta ser mentiroso, não adianta fingir, Deus vai mostrar. Judas ficou muito tempo tentando entregar Jesus, mas uma hora a traição dele apareceu. Pedro ficou muito tempo com Jesus, pregando a palavra, orando, e a espada aqui. Quando chegou a hora, ele puxa a espada e tenta matar Malco. Está aí, um assassino do lado de Deus. Então, o que eu quero dizer: a vergonha da nudez vai aparecer, mas então busca, pede fogo do céu para tirar essa mornidão da sua vida. Olha só, mas ainda as escrituras dizem:
Colhi-lhe os olhos para que veja. O diabo cegou essa igreja. Eu não estava vendo o pecado mais. Eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanimo o teu zelo e arrepende-te. O que Deus estava falando? O seguinte: meu filho, reanima o teu zelo. Você era um crente. Você tinha pavor do pecado. Lembra quando Paulo estava aí? Foi Paulo que fundou essa igreja. Você lembra como ele dava exemplo? Paulo passava por luta, provações. Paulo sabia que às vezes eu ia levar ele para Jerusalém, lá ele ia apanhar, lá ele ia sofrer. E vocês hoje só estão pensando em comércio, em negócio, em vender, em ganhar, em viver uma vida praticamente desviada da presença de Deus. Quantos cantores que você conheceu no passado, que era uma bênção, que cantavam, você sentia a presença de Deus. Você, quando ia comprar a fita ou o CD dele no passado, você fala: nossa, esse é um homem de Deus. E hoje você vê ele no próprio DVD que ele publica, aparece até cenas na internet, ele com roupa do Vasco, do Flamengo. Mulheres que se diziam mulheres de Deus no passado, que cantavam e todo mundo gostava, hoje em dia trai o marido, hoje em dia está fora da presença de Deus. E quando vai cantar um hino na sua igreja, que é R$4.000 para cada vez que ela vai cantar. Meus queridos, eu vou te falar a verdade. Estamos no tempo da igreja em Laodiceia. Estamos vivendo um tempo em que a igreja está morna. E é por isso que você vê esse tempo assim. Com respeito àqueles que não vieram porque estão trabalhando ou chegaram muito cansados, as irmãs que têm que cuidar de pessoas doentes em casa, pessoas que faltaram por motivo justo. Agora o adorador, aquele que ama a Deus, ele bota o Salmo 84, verso 10 no coração. O que ele diz assim? Se não me engano foi Asaf que disse: olha, preferiria estar um dia nos teus atos do que em outras partes mil. Preferiria estar um dia na casa de Deus do que nas tendas da iniquidade. Salmo 23, Davi era pastor, tocando no deserto, só que eu via as ovelhas, mas Jeová estava ouvindo. E ele dizia assim, no verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sim, meus queridos, Jonas estando no ventre do peixe, a chama queimava no coração dele. Ele falou: eu estou no ventre do inferno, mas tornarei a adorar o Senhor no tempo da tua santidade. Sim, meus queridos, e é nisso que temos que nos centralizar, estar na casa de Deus para ser abençoado. E Deus disse: olha, eu repreendo todo aquele que ama. Nunca vi um pai que ama os filhos e não corrige, não açoita eles. Tem uma parlamentar aí desmiolada que colocou uma lei aí que não pode, mas é errado. Biblicamente, a Bíblia fala que por você fustigar o seu filho com vara, ele pode até desmaiar, mas nem por isso ele morre. Eu e meu irmão, graças a Deus, não somos assassinos nem ladrões hoje, porque nossa mãe sempre corrigiu. Minha mãe, graças a Deus, e meu pai também, sempre deu um bom exemplo nessa parte. Sempre procuraram nos ajudar a sermos pessoas que estudam, que trabalham, e por isso, graças a Deus, somos pessoas de bem hoje. E quantos pais que têm que visitar os seus filhos na cadeia, porque infelizmente quando o filho gritava e botava o dedo na cara dela, ela infelizmente deixava para lá. E hoje em dia o filho está aí rebelde, sujeito a ser preso e apanhar da polícia. Olha só, verso 20: eis que sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Isso aí é Deus que está falando. Ele está falando para uma igreja, ele não está falando para o ímpio. O ímpio tem um coração dominado pelas trevas, por isso que ele só gosta das coisas do mundo mesmo. Mas ele está falando para o crente: ó, você é morno, deixa eu entrar na sua vida, labaredas de fogo vão acender, o diabo vai fugir da sua vida quando eu entrar verdadeiramente no seu coração. Quando você começar a lutar contra esse pecado, e quando você está fora da igreja, tenta você, porque tenta, irmão. Quando a gente está fora daqui, muita coisa tenta a nossa mente. Tudo tenta. É um telefonema que chega, é um torpedo que chega, é alguma coisa querendo perturbar a sua paz, é alguém querendo falar alguma besteira para você. Quando você está em missões, igual hoje, uma pessoa disse que eu mandei um torpedo para a casa dela que trouxe problema entre ela e o marido dela. Eu falei: minha senhora só está enganada. Eu nunca mandei nada para essa pessoa. Isso é o diabo trabalhando para parar em fé. Mas se Jesus está dentro de você, você tem esperança, você tem fé, você tem amor, você tem escudo da fé. Deixa ele atacar, porque Deus é contigo.
Aí olha só, para finalizar, ao vencedor concederei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, para sentar no trono com Jesus é vencer a mornidão. Parar de orar só porque as pessoas estão olhando. Tem crente que vem para a igreja e fala assim: o pastor está orando e os irmãos estão orando, então eu vou orar também, porque senão vão dizer que eu não sou uma pessoa de oração. Aí fica igual um hipócrita dentro da igreja. A expressão hipócrita no grego quer dizer ator, pessoa que faz cena. Aí chega aqui na igreja, tem crente que ele é tão dissimulado, tão bem treinado na mentira, que ele podia ir para a Globo, que ele ia passar para ator. Passava direitinho. Todo mundo olha e fala: rapaz, que homem de Deus, que mulher de Deus, que pessoa abençoada. E você, com o tempo, vai descobrir quem ele é. A Bíblia Sagrada estava dizendo o seguinte: deixa Jesus entrar. Só ele entrando para tirar a mornidão. Meus queridos, a religião, ela prega que a transformação está por fora. E quantas pessoas que eu conheço aqui nesse bairro com roupa de crente, e quando você vai conversar com ela, joga praga em você, te dá uma palavra dura, te dá uma cacetada. Por quê? Porque ela tem a religião, mas ela não tem Jesus. Então, quando Jesus fala no capítulo 23, verso 27 de São Mateus, ele recrimina os fariseus, dizendo o seguinte: olha, vocês são como sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, floridos por fora, bem pintados por fora, bem construídos por fora, a estrutura de vocês é bonita, expressiva por fora, mas vocês por dentro são como um sepulcro. Você quer saber, o sepulcro é bonito por fora, está lá a foto de fulana lá, né? Divino Paracleto, por exemplo, está lá sepultado, e lá dentro tem a podridão, tem os ossos, tem rastro corroendo o rosto da pessoa. Isso ilustra o pecado. E quantas conversões, irmão, que a gente vê por aí, que se o Espírito Santo fosse revelar quantos estão em pecado ali, quantos crentes que estão ali dentro da igreja, em vez dele fechar o olho. Eu sempre, quando eu vou numa igreja e eu estou sentado no altar, eu fecho meus olhos, porque eu sei que as atenções se voltam para o altar. E eu sei também que tem mulheres dentro da igreja, tem homens dentro da igreja, e tem os olheiros dentro da igreja. E aí o que acontece? O olheiro começa a olhar você e a outra começa a inventar uma fofoca, uma mentira, e daqui a pouco você está enlaçado numa teia de ferro. Mas Jesus Cristo disse: ao vencedor eu concederei a sentar-se comigo no meu trono. Essa é uma promessa para quem quer subir com Jesus. E qual é essa promessa? Você vai reinar com ele. Se você ler o capítulo 49, verso 23, Isaías, para finalizar, não quero enfadar a igreja. A Bíblia diz que os reis serão nossos mordomos, vão nos servir. As rainhas serão nossas amas, elas vão nos servir. E eles vão lamber o pó que a igreja pisa. Isso quer dizer o seguinte, está em Isaías 2,5. As nações, elas vão querer seguir a orientação de Jesus, que ele será o rei naquele tempo. 1000 anos de paz e a igreja estará com ele. Sabe que hoje você é desconsiderado ou desconsiderada. As pessoas não olham para você na rua, te veem como uma pessoa humilde, simplória, idiota, uma pessoa que não tem carro, não tem postura na sociedade, não tem dinheiro, não tem graduação, não tem canudo, como dizem por aí, não tem sucesso, não tem nome, não tem business, mas você é um futuro morador do céu. A sua pátria não é aqui. Você tem CNPJ aqui, você tem às vezes CPF, tem os seus registros terrestres aqui, mas você tem um registro no livro da vida do Cordeiro. É nisso que temos que centrar a nossa mente. E quantas pessoas que estão centrando a sua mente em coisas desse mundo? Quantos crentes, igual nós conhecemos alguns por aí, que começaram a cantar em programas de televisão e abandonaram a fé. Porque ele viu que cantar para o mundo dá mais dinheiro, dá fama, e na verdade o que ele queria era fama, era dinheiro e não era Jesus. Paulo, quando ele abraçou a fé, o fundador dessa igreja, ele deixou um legado. E aos Filipenses 3, e o versículo 8, Paulo diz assim: tenho também por perda. Paulo falou: eu perdi isso. Perdi a cadeira no Sinédrio. Eu era considerado por Caifás, por Anás, por Herodes, por Nicodemos, pelos saduceus, pelos fariseus. Perdi lugar na sinagoga. Minha família me mandou embora. Eu não tinha dinheiro nem para dar milho para porco. A minha vida
se tornou praticamente uma desgraça no sentido humano. Fui desconsiderado por todos, tive que fazer tendas, esperei 14 anos a igreja me chamar para a obra missionária, mas, no entanto, não larguei Jesus. Isso fala, meus queridos, que para que as labaredas do Senhor se acendam dentro de você, você tem que passar por uma fornalha de aflição. Lendo em Deuteronômio 8, você vai ver lá que Israel passou por uma fornalha de aflição no Egito. Deus provou, era para Israel ficar 400 anos, mas Israel ficou 430 anos, porque Israel começou a comer das coisas que o Egito dava, da cultura que o Egito dava. Meus queridos, o mundo está aí para dar muita coisa que a nossa natureza gosta de comer. Nossa natureza, por exemplo, gosta de comer demais. Nossa natureza gosta de paquera, de adultério, de mentira, de bebedice, de glutonaria. E quando você se mistura com isso, você não sente o ardor da prova na sua vida. Mas quando você é provado, quando você é caluniado, quando Satanás começa a virar os mísseis dele para você, quando as pessoas começam a atacar o seu ministério, a ofender você, aí sim, você está incomodando o inferno, está na fornalha de aflição, mas também está se tornando um tição que vai ser tirado do fogo. Aleluia. Zacarias 3, meus queridos, eu quero parar, mas o Espírito Santo está me dando mais inspiração. Ali tinha um homem chamado Josué, que era um homem que não era o Josué que viveu com Moisés, era o Josué da época de Zorobabel. Era um homem que procurou manter a presença de Deus na vida dele. A roupa dele estava toda rasgada, representando que a religião judaica tinha perdido o seu valor. Ninguém mais adorava a Deus. Deus tinha sido esquecido, mas não no coração de quem servia a Deus. E esse homem, Satanás, apareceu à sua direita para acusá-lo. E o diabo dizia: você é de uma descendência de pessoas miseráveis. O seu povo traiu a Deus de cima e baixo na lei. Eles adulteravam, eles levantavam postes ídolos, eles traíram a Deus com alianças com outras nações, e no entanto você é dessa raça, você não presta. E é por isso que você tem que morrer junto com todo Israel. Satanás está aí te acusando, falando mal de você por causa dos seus antepassados. Porque o seu pai e sua mãe no passado era feiticeiro, era idólatra, era um traficante, era ladrão. Mas saiba que Deus absolve o seu passado. Saiba que os seus pecados estão perdoados. E hoje Jesus vai dizer, como disse o anjo Miguel naquela época: o Senhor te repreenda. Não aceite a acusação do diabo na sua mente. Se você já dobrou o seu joelho e já pediu perdão a Deus, lembra de 1 São João 2, e versículo 1 e o versículo 2 diz assim: meus filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um bom advogado para com Deus, que é Cristo Jesus. Ele é a propiciação ou o pagamento pelos nossos pecados, e não só os nossos, como também do mundo. O que Jesus está falando é o seguinte: se o mundo se arrepender, se o mundo deixar a frieza, deixar a mornidão e quiser servir a Deus verdadeiramente, ele vai sentar no trono com ele. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, é por onde falar que seremos ouvidos, bem que eu acho que Deus me deu uma mensagem de tanto quanto tempo, né? E eu agradeço a atenção do pastor Malbino. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por esses minutos de ministração da palavra. E quantos foram edificados hoje, digam amém. Essa mensagem com o tempo vai para a internet também. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta mensagem, por mais esta pregação, por mais este momento em que falamos contigo, Senhor. Quantos que vão ouvir essa mensagem pelo veículo da internet? E quantos que ouviram hoje, neste dia, nesta terça-feira, uma mensagem edificante, uma mensagem que vai de encontro à sua necessidade. Deus abençoe a todos esses que ouviram. Hey, hey.
Eu sei, Senhor, não quero mais falhar. Eu sei